Tudo bom, pessoal? Então, a aulinha de hoje, dando continuidade aos nossos assuntos envolvendo números naturais, a gente veio conversando sobre múltiplos, sobre divisores de um número natural, e hoje, para a gente conseguir adensar essa discussão, a gente vai estar falando sobre números primos e números compostos. Nós vamos ver o que são esses números e qual que é a relação deles com o que a gente veio trabalhando, com divisores, com múltiplos de um número, e, consequentemente, falando sobre mínimo múltiplo comum e sobre máximo divisor comum, certo? MMC e o MDC, famosos aí nos exercícios, problemas envolvendo números naturais, ok? Então vamos lá, vamos começar. Acompanhe comigo. Seguinte, então, primeira coisa, vamos observar os divisores dos números de 1 até 12, tá? A gente vai observar todos os divisores dos números de 1 até 12. Então, divisores de 1 é só ele mesmo, certo? A única forma que você consegue dividir 1 é dividindo por ele mesmo. Lembrando que a gente está trabalhando com números naturais. Eu quero um número exato. Eu quero a divisão e obter uma quantidade exata. Muito bem. No caso aqui de divisores de 2, nós temos dois divisores, o 1 e o próprio 2. Tranquilo? Ou seja, se você tiver 2 na mão, se você tiver duas coisas na mão, R$2, duas maçãs, para você dividir e conseguir dividir esse 2, né, em um número exato de vezes, é apenas se você divide, você só consegue dividir ou por 1 ou por 2, certo? Seguindo, no 3, os únicos divisores de 3 é 1 e 3. No caso do 4, 1, 2 e 4. No caso do 5, é 1 e 5. E no caso do 6, nós temos 4 divisores, 1, 2, 3 e 6. Continuando, divisores de 7 é 1 e 7. Divisores de 8, 1, 2, 4 e 8. E assim por diante. A gente tem o de 9, o de 10 e o de 11. Ok? Agora, olha, e o de 12, né, para finalizar. Agora, observem todos os divisores de todos os números que a gente trabalhou até agora, do 1 até o 12, ok? E percebam o seguinte, qual que é a ideia aqui? Obviamente, alguns divisores, alguns números, melhor dizendo, eles têm mais divisores do que outros, certo? Por exemplo, exceto 1, que é um número à parte, digamos assim, um número um pouco diferente dos outros, que só tem um divisor, os outros números sempre têm pelo menos 2 divisores. Porém, alguns números têm mais do que 2 divisores e alguns números só têm 2 divisores. E são esses números que a gente vai focar aqui agora. Agora, observando a tela, olhe quais números só têm 2 divisores. Nesse caso aqui, ó, é o 2, o 3, o 5, o 7 e o 11 nessa tela. Lógico que tem outros números no conjunto dos naturais. Só que nesses números que a gente está trabalhando, de 1 a 12, os que têm apenas 2 divisores são esses, certo? E tem também o número 1, que só tem um divisor, tá? Então vamos lá, olha só. Esses números aqui, então, a gente vai ter um foco maior neles. Esses números são chamados números primos. Primos vem do latim primeiro. De uma forma mais simples da gente pensar, números primos são números que a gente vai utilizar para formar outros números. A gente vai entender isso melhor daqui a pouco. Só que primeiro, a gente vai entender uma regrinha. Número primo é aquele em que possui apenas 2 divisores, ok? Ele tem que ter 2 divisores apenas. Ele mesmo e 1. Então observa o 2. O 2 ele possui 2 divisores. O próprio 2 e o número 1. O 3 também possui 2 divisores. O próprio 3 e 1. O 5, mesma coisa. Os divisores de 5 é 5 e 1. De 7 e de 11, a gente consegue perceber isso, tá? Esses números, a gente pode considerá-los como números primos, ok? Então, definindo, números primos são aqueles que possuem apenas 2 divisores, sendo ele mesmo e 1. Tranquilo, bem fácil essa definição. São infinitos números primos. Aqui eu trouxe apenas os primeiros. Esses são os primeiros primos que a gente conhece e, consequentemente, são os que a gente mais utiliza, em geral, nos exercícios, tá? E, se a gente tem números primos, nós temos também números compostos, que não é que é o contrário de número primo, mas números compostos são aqueles números que não são primos, digamos assim, né? Tem que ter um pouco de cuidado com essa definição, mas, olha só, números compostos são aqueles maiores que 1, ok? Lembrando disso. E que possuem mais que 2 divisores. Então, se o número tiver
for maior que 1 e possui mais que 2 divisores, ele vai ser um número composto. E composto, a palavra composto ajuda a gente a entender por que ele se chama assim. Basicamente, como eu disse, primo vem do latim primeiro, e ele é usado, os números primos são usados para a gente formar números compostos. Quando a gente vai juntando números primos, quando eu falo juntar aqui, é multiplicar, quando eu vou multiplicando primos com primos, você vai adquirindo números compostos, ok? E você pode perceber que qualquer número, a gente vai estudar isso um pouco mais para frente, qualquer número composto é formado pela multiplicação de primos, de números primos. Daí a palavra primo, primeiro, ok? Eu queria perguntar para vocês, pensa aí comigo, olha, o número 1 é um número primo ou um número composto? O que você acha? Então, veja bem, o número 1 não é nenhum dos dois. O número 1 é um número que não é primo nem composto, assim como o 0, tá? Por quê? Primeiro, ele não é primo porque ele não tem 2 divisores, que é a primeira condição para o número ser primo. Ele tem que ter apenas 2 divisores. O 1 não tem 2 divisores. O 1 só tem um divisor, que é ele mesmo. Então, aí a gente já refuta. Ele não pode ser primo. Ele não pode ser composto, porque para o número ser composto, ele tem que ser maior que 1, então a gente já exclui o 1 aí. Além disso, ele tem que ter mais que 2 divisores, então o 1, ele não é nenhum nem outro, assim como o 0. Tá bom? Muito bem. Então a gente pode dizer que o primeiro número primo é o 2. E aí, a gente vai observar uma forma da gente descobrir quais são os primeiros números primos que a gente conhece. E aí a gente vai utilizar de um método criado por um matemático chamado Eratóstenes. Esse matemático ele produziu um crivo que eu vou explicar para vocês agora. Como é que vai funcionar aqui? Ó? Imagina então que a gente tem essa tabela de 1 a 100 ordenada dessa forma. Tudo bem? Aqui nós vamos tentar, a partir dessa tabela, descobrir quais são os primeiros números primos. Lembrando que números primos são infinitos, ou seja, você tem infinitos números que só têm 2 divisores e a gente só consegue dividi-los por ele mesmo e por 1. Só que a partir do crivo de Eratóstenes, nós conseguimos descobrir quais são os primeiros números primos. Primeiro, a gente pode excluir o número 1, porque o número 1, como a gente viu, ele não é primo. E o primeiro primo é justamente o 2. Né? O 2 é o número primo. O que a gente faz? A partir dessa tabela, nós vamos riscar todos os múltiplos de 2. Ou seja, todos os números que são divisíveis por 2. E é bem fácil. Lembra que todos os números múltiplos de 2, ou todos os divisíveis por 2, são os números pares. Então, basicamente, nós vamos excluir todos os números pares dessa tabela. Combinado? Muito bem. Percebe que todo número que eu circular aqui são os números primos. O próximo número primo é 3. A gente já conhece, a gente sabe que 3 é um número primo, porque ele só divide por 3 e por 1. Beleza. A partir disso, a gente vai repetir o processo. Eu vou excluir, eu vou riscar todos os múltiplos de 3. Percebe que alguns múltiplos já foram riscados. Por exemplo, o 6 é um múltiplo de 3, o próprio 18, o próprio, deixa eu pensar, o próprio 42, o próprio 54, são números pares e que são divisíveis por 3, ok? Então eu vou riscar os que não foram riscados ainda, que são basicamente os múltiplos de 3 ímpares, é o que eu não risquei ainda. Então, riscando todos os múltiplos de 3 ímpares. Beleza, continuando aqui essa brincadeira, o próximo número primo é justamente o 5, circula ele. Depois a gente repete o processo. Eu vou excluir, eu vou riscar todos os múltiplos de 5. Aí fica fácil, porque são todos os números que estão nessa coluna aqui, ou seja, os números que terminam em 5 e também os números que terminam em 0. Só que os números que terminam em 0, eles já foram riscados, que é justamente os pares, e que também são múltiplos de 2. Então, basicamente, eu vou riscar todos os números dessa coluna. Muito bem. Riscado eles, a gente continua e vai fazendo essa brincadeira. O próximo é 7. Riscando agora todos os múltiplos de 7. Pronto, eram poucos que estavam sobrando. Depois, a partir desse ponto, quando eu circulo o 11, vocês vão ver que todos os múltiplos de 11 já estão riscados. E aí, o que vai sobrar para nós, aqui no caso de 1 a 100, o que vai sobrar são apenas os números primos. Então, depois do 11, o 13 é um primo. Depois do 13, o 17. Depois do 17, o 19, depois do 19, o 23, e assim vai sucessivamente.
Então, todos os números que eu estou circulando aqui são os números primos, de 1 a 100. Então, entre 1 e 100, nós temos esses números primos, ou seja, números que só tem 2 divisores, ele mesmo e 1. Ok? Então, esse crivo de Eratóstenes, ele ajuda a gente a descobrir quais são os primeiros primos. Lembrando que não há um método, não há uma fórmula para saber se um número é primo ou não. Tipo assim, eu estou com o número 1561. O 1561 é um número primo? Eu não sei. Não dá para a gente descobrir assim de cara. Não tem uma fórmula, um método para saber. A gente teria que testar. Testar milhões de divisões. Milhões não, mas testar muitas divisões de 1561 até ver se os únicos divisores são ele mesmo e 1. Tá bom? Por isso que a gente utiliza, em geral, os primeiros números primos. Tá? Ou seja, do 2 até o 11 principalmente, em alguns exercícios, a gente vai poder utilizar alguns outros. Beleza? Então, moçada, algumas curiosidades para a gente fechar. Primeiro, o número 1 e o 0 são os únicos números naturais que não são nem primos e nem compostos. Beleza? Como eu acabei de explicar, eu expliquei algum tempo atrás. O número 2 é o único número primo que é par. Depois a gente pode pensar nisso. Por que o 2 é o único número primo que é par? Pensa um pouco. Muito bem. A resposta é porque todos os pares diferentes de 2, todos os números pares são divisíveis por 2. Ou seja, todos os números pares eles vão ter pelo menos o 2 como divisor, além do 1 e dele mesmo. Ou seja, todos os números pares, exceto o 2, têm pelo menos 3 divisores. Ok? E não há um método ou uma fórmula para que se descubra se qualquer número é primo ou não. Beleza? Como eu acabei de explicar aqui também. Então, pessoal, espero ter entendido. Escrevam no caderno, tomem anotações, voltem na aula. Bem tranquila essa parte. E mais para frente a gente vai estar discutindo, a gente vai estar utilizando mais e mais números primos e números compostos. E a gente vai ver que eles são muito importantes quando a gente está trabalhando com números naturais. Beleza? Valeu, moçada. Grande abraço. Até a próxima aula.